Deus? Então abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 1. Abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 1. Esse texto ele tem uma certa consequência naquela pregação de domingo. Ele tem uma afinidade muito grande com a pregação do último domingo. Ele veio à tona no meu coração durante o estudo do PG Amarelo. Nós estávamos lá no PG Amarelo, na hora da oração, e aí de repente veio uma ministração sobre essa palavra no meu coração, e os irmãos, não sei se os irmãos lá perceberam, eu me sentei e comecei a escrever, porque algo estava ardendo no meu coração. E é desse ardor que eu quero compartilhar com você nessa noite. Porque quando o Senhor fala, o nosso coração arde. Não é? Os discípulos do caminho de Emaús, bem que o meu coração ardia enquanto ele falava. A palavra de Deus, ela não deve só ser escutada, nem apreciada, nem admirada. Ela deve ser vivida, ela deve ser colocada para dentro dos nossos corações. Amém? Todos acharam? João capítulo 1. Esse texto foi cantado agora há pouco, uma canção. E diz assim a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Glória a Deus. Esse texto ele fala sobre a revelação de Cristo enquanto verbo, enquanto palavra, enquanto uma ação, uma palavra que designa uma ação, um movimento, um processo. E ela fala não só de Cristo no Novo Testamento, mas é um texto usado teologicamente para dizer que Cristo sempre foi Deus, que Cristo sempre esteve com Deus, que Cristo está desde o princípio das coisas, Cristo é Deus. É um dos textos usados para embasar a teologia da Trindade, de Deus, o Espírito Santo e Jesus sendo uma só pessoa, um só. E ele fala da intenção de Deus de sempre se comunicar com os homens. Deus intenciona se comunicar comigo e com você. Deus tem a intenção de se comunicar com a humanidade. E assim foi desde o começo das coisas. Ele fez Adão e Eva, e a Bíblia diz que todos os dias ele se encontrava com eles. Quando Deus criou todas as coisas, ele criou um momento de encontro diário com o homem e com a mulher. Isso antes do pecado. Depois do pecado, Deus começou a se manifestar através de homens. Primeiro, ele levantou sua santidade na vida de Noé, depois na vida de Abraão, depois na família de Abraão. E lá na frente, já no Egito, Deus começa a falar claramente a todo um povo, através de um homem chamado Moisés. Depois da vida de Moisés, começam os juízes, os sacerdotes, começam alguns juízes, começam os reis. Durante a vida dos reis, a manifestação de Deus através dos profetas. E aí é muito claro para nós ver a vida de Isaías, Jeremias, os profetas menores. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que Deus sempre quis falar com os homens. Deus sempre quer se manifestar a vida dos homens. Há um texto em Oséias que diz que não há nada que Deus faça que Ele não deseje confessar ou dizer aos seus profetas o que Ele vai fazer. Em Isaías, no capítulo 1, ele diz assim: Isaías, venha arrazoar comigo. Versículo 18, ele diz: Isaías, vem conversar comigo. Em 2 Crônicas 7,14, Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus caminhos maus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Você concorda comigo? Eu te convenci pela palavra que a intenção de Deus sempre é se comunicar. Mas há um hiato na Bíblia entre o Velho e o Novo Testamento. Depois do ministério de Malaquias,
até o início do ministério de João Batista, existe um tempo em que Deus não falou com os homens. Teologicamente, esse tempo é conhecido como o período interbíblico ou o silêncio de Deus. Mas e agora, Timóteo? Você passou aqui 5 minutos me convencendo de que a intenção de Deus é se comunicar com os homens, e agora nós vemos entre o ministério de Malaquias e o ministério de João Batista um silêncio de 430 anos sem livro ser escrito, 430 anos sem profeta, 430 anos sem um juiz, sem um rei, sem uma pessoa que se levantasse em nome do Senhor para falar a Israel. A Bíblia nos relata que durante esse tempo nada foi feito por meio de Deus em Israel. Eita! E agora? Só que durante esses 430 anos, as coisas continuaram acontecendo. Quando começaram os 430 anos, Israel era um povo autônomo, um povo independente, que tinha sua região, tinha suas casas, tinha suas leis, tinha o seu chefe, tinha seus sacerdotes, tinha os seus costumes, tinha a sua religião muito forte nos corações, tinha um governo de Josué, tinha o sacerdócio de Zorobabel, nos dias de Malaquias. Mas de repente o pecado começou a tomar conta de Israel, as misturas. Estou falando só de Israel, isso não acontece mais hoje, né? O pecado, as misturas. E de repente começa esse período. 430 anos de silêncio. E o tema dessa mensagem é o fim do silêncio. O fim do silêncio. Eu pensando dentro de mim mesmo, eu pensei, será que esse termo teológico está certo? Mas que ousadia, será muita audácia. Todo mundo conhece esse período como o silêncio de Deus. Não seria muita audácia minha questionar a exatidão desse termo? Porque eu pensei, se Deus sempre quis falar com o povo, e Deus não muda e nunca mudará, por que chamam de silêncio de Deus e não de surdez dos homens? Por que não trazer para nós a responsabilidade de virar as costas para Deus e não querer mais ouvir a Deus? Porque quando Deus não fala, o homem não escuta. Quando Deus fala e o homem não quer escutar, não há comunicação. Toda comunicação ela precisa de duas partes, alguém que fala e alguém que escuta. Se a intenção de Deus é se comunicar e Ele não falou com o povo, é porque o povo não estava atento à voz de Deus, não estava querendo, não estava clamando pela voz do Espírito de Deus. E quando Deus não fala, desgraças acontecem. Você sabe que assim que Deus parou de falar com Israel, se levantou um homem na Grécia chamado Alexandre o Grande. E ele tinha uma cultura filosófica boa por um lado e má por outro. A parte boa do governo de Alexandre o Grande foi que ele respeitava a liberdade de culto. Mas a parte ruim é que ele queria que a cultura grega se misturasse com toda a cultura dos povos que ele dominava, fazendo um período histórico chamado helenismo, onde a cultura era misturada com toda a região de Alexandre o Grande. E ele começou a misturar a cultura de Israel com a cultura grega, com a cultura persa, a cultura da Babilônia, a cultura dos povos que tinham sido dominados por Alexandre o Grande. Quando Deus não fala, as misturas do mundo começam a entrar no nosso coração. Quando estamos surdos à voz de Deus, o mundo entra no nosso coração. Depois de Alexandre o Grande, se levantou um homem chamado Antíoco Epifânio. E esse homem era um braço direito de Alexandre o Grande. Ele começou a profanar o templo de Israel. Ele já não respeitava mais a liberdade de culto. Uma das primeiras atitudes de Epifânio foi pegar um porco e sacrificar no altar. Um animal considerado imundo, um animal considerado impuro foi sacrificado no templo de Salomão, no segundo templo. No templo construído por Ageu, no templo construído por Josué, o governador, e por Zorobabel. Você entende o que é isso? Quando Deus não fala, ou quando nós estamos com os ouvidos fechados à voz de Deus, a profanação do templo, você que foi feito para a adoração exclusiva de Deus, começa a adorar outras coisas.
Começa a encher o teu coração de sentimentos que não vêm de Deus. Começa a usar o teu corpo como adoração ao mundo e adoração a Satanás. Você foi feito e eu fui feito para a adoração exclusiva de Deus. Glória a Deus. Durante esse tempo, depois de Antíoco Epifânio, Pompeu, o imperador romano, dominou o império de Alexandre o Grande. E aí eles não só se conformaram em misturar a cultura, em profanar o templo, agora eles começaram a oprimir e impor impostos muito excessivos ao povo de Israel. Eles tiraram a autonomia de Israel como Estado. Eles não eram mais um povo, não eram mais um Estado. Eram só um aglomerado de pessoas morando numa cidade específica. Mas eles não eram mais considerados um país. Eles não eram mais considerados uma nação. Porque quando Deus não fala, nós perdemos a nossa autonomia e passamos a ser uma marionete na mão do mundo. Porque quando Deus se cala, o povo perece. Porque quando estamos surdos à palavra de Deus, a desgraça vem sobre nós e tenta nos afligir. Quando Deus não fala, a crise e a desorientação. Quando não ouvimos a voz de Deus, não sabemos para onde ir. E aqui eu pego 70% dos conselhos pastorais, dos aconselhamentos pastorais. Sabe o que é que as pessoas procuram a gente para perguntar? 70% das vezes. O que eu devo fazer? Eu devo ir por esse caminho ou devo ir por aquele? Isso é de Deus ou isso não é de Deus? Eu devo fazer isso aqui ou depois eu faço isso? Eu devo namorar com essa menina ou não devo namorar com essa menina? Perguntas de decisão, porque quando os ouvidos estão fechados à voz de Deus, não há orientação no coração da igreja. Eu quero dizer que estamos abertos a esse tipo de aconselhamento. Eu só quero dizer também que Deus é Deus para falar contigo também. E juntos podemos ouvir essa voz, amém? Em nome de Jesus, você entendeu o que eu quis dizer? Estamos vivendo numa sociedade que é surda para a voz de Deus. Que vive o silêncio de Deus. Timóteo, como assim? Depois de Cristo? Sim, meus irmãos. Há sinais de uma sociedade que é surda à voz de Deus. Eu me assustei esse fim de semana. Eu estava de plantão, de sexta para sábado, e de repente eu vi no celular a notícia da chacina do Benfica. 7 pessoas morreram. Assassinadas, assim, o carro passou e começou a atirar em todo mundo. Sociedade surda. Para vocês terem noção, já a 4ª chacina do nosso estado em 2018. Para vocês terem noção, 35 pessoas já morreram assassinadas de chacina nesse ano. Para vocês terem noção, em 2017, foram assassinadas em Fortaleza, no estado do Ceará, 1.978 pessoas. Em 2017, 1.978 pessoas. O que é isso? É uma cidade surda para a voz de Deus. É uma cidade que está vivendo o silêncio de Deus. E agora você vai se assustar. Em 2017 morreram 1.978 pessoas, em 2017, assassinadas. Em 2 meses e 10 dias de 2018, já morreram 1.045. Nós estamos no dia 11 de março. Em 2 meses e 11 dias já morreu mais da metade do que todo o ano passado. Você sabe o que é isso? É uma cidade surda para a voz de Deus. Mas nós estamos aqui nessa noite para dizer que a igreja está com os ouvidos abertos a essa palavra. Que nós amamos essa palavra. E que nós vamos mudar a realidade que está à nossa volta em nome de Jesus. Porque quando Deus não fala, há crise. Mas quando Deus fala, tem orientação e tem vitória para a igreja do Senhor. Aí você pergunta, Timóteo, e o que foi que gerou o fim desse silêncio? Como foi que esse silêncio acabou? Se Deus passou 430 anos aproximadamente sem se comunicar diretamente com o povo, o que foi que motivou Deus a falar com o povo? Eu respondo a vocês. Sabe qual foi a primeira vez que Deus falou depois desses 430 anos? Foi um anjo do Senhor que apareceu a um sacerdote e disse: eu ouvi a tua oração.
Eu ouvi a tua oração, disse o anjo a um sacerdote chamado Zacarias, que clamava a Deus por um filho. Ele já era idoso, não podia ter filho, sua esposa era idosa, Isabel, e o anjo chegou para ele e disse: eu ouvi a sua oração. A sua esposa engravidará e nascerá um menino, e o seu nome será João. Sabe o que é isso? O que é que rompe o silêncio? O clamor da igreja. Se nós vivemos numa cidade que está dominada pelo silêncio de Deus, é porque existe uma igreja aqui que é capaz de clamar a Deus para que esse silêncio se rompa. Glória a Deus. Agora eu quero trazer uma revelação um pouco mais profunda. E nós, dentro da igreja, corremos o risco de estar sob o silêncio de Deus. Entenda silêncio de Deus como a surdez do homem. Uma insensibilidade do homem a Deus. O que é a surdez? A surdez, quando uma pessoa está surda, o som chega, não chega? O som chega, porque tem alguém do lado que escuta. O som chega, mas não é capaz de gerar vibração suficiente para transformar em uma informação sonora. O som chega, mas o tímpano está insensível. O som chega, mas os ossinhos estão insensíveis ao som. Se Deus tem falado conosco e a nossa cidade está nessa situação, é porque estamos no meio de pessoas insensíveis a essa voz. Mas corremos o risco de estar dentro da igreja ouvindo essa palavra com o coração insensível a essa voz. Nessa noite, eu gostaria de pedir a você. Eu não gostaria de pedir isso a Deus, porque o que eu vou pedir não é tarefa de Deus. Ele pode fazer, mas eu quero pedir a você que quebrante agora o seu coração a palavra da verdade, porque Jesus é a verdade. Essa palavra é verdade. Ela modifica vidas e corações. Abra o seu coração, traga de volta a sensibilidade da palavra de Deus. Na pregação da outra quarta-feira antes da Santa Ceia, a irmã Nalinda diz que o profeta Abacuque leu as promessas e se alarmou, e se desesperou. Quem sabe você está ouvindo aqui esses números de morte, essas estatísticas, essas promessas de Deus, e tem tido o teu coração: olha, nada acontece, está duro, não, deixa isso para lá, é mais um culto, é mais uma pregação. Mas o profeta Abacuque teve a sua realidade transformada, porque ele ouviu a palavra e teve o seu coração alarmado, desesperado. Como é que está o teu coração nessa noite? Posso fazer mais uma pergunta? A você que está aqui, a você, nosso irmão do YouTube, posso perguntar uma coisa a vocês? Existe alguma área da vida de vocês que está em silêncio? Quem sabe o teu casamento pode estar em silêncio? Não tem voz de Deus ali. Quem sabe há uma desorientação sobre a tua vida profissional? Não tem voz de Deus ali. Quem sabe a tua vida espiritual está em silêncio? Não tem voz de Deus ali. Quem sabe até uma situação mais grave, a tua vida toda está em silêncio. Você tem vivido, tem acordado, tem almoçado, tem trabalhado, tem dormido e nada tem acontecido. Uma vida em silêncio. Eu vim aqui para dizer nessa noite que a mesma oração de Zacarias que rompeu 430 anos de silêncio pode ser feita por você nessa noite e romper todo o silêncio contra a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Porque o silêncio, ele acaba com clamor. O silêncio, ele acaba com oração. O silêncio, ele acaba com humildade. Humildade para reconhecer: eu não posso sozinho, eu não sei de nada, eu sou pobre, cego e nu, mas com Jesus eu posso todas as coisas. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. O que é se humilhar, igreja? É reconhecer que você não é nada diante de Deus. É reconhecer que você não pode nada. É reconhecer que daqui a 5 minutos pode acontecer algo que vai mudar a tua vida e você não sabe. Mas a verdade é que Deus pode todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. Aleluia. E Ele está aqui para falar contigo, para se manifestar em todas as áreas da tua vida, meu irmão. Se manifestar. A intenção de Cristo é se manifestar. O plano de Deus foi realizado no Verbo. Porque quando o anjo falou
que Zacarias seria pai e que o seu filho seria João, e depois ganhou o nome de Batista, João Batista, ele não estava falando acerca de João Batista. Ele estava falando, o start de Deus começou. Nasceu o mensageiro para que se manifeste Cristo, o Filho de Deus. Glória a Deus. Jesus é o Verbo, e o Verbo estava desde o princípio, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e nada poderia ter sido feito sem o Verbo que é Jesus Cristo. Glória. O plano de Deus não era mais para impactar Israel, sabe? Primeiro, voltar um tempo na vida de Noé. O plano de Deus não era mais para impactar uma família. O plano de Deus não era mais para impactar cerca de 70 pessoas. A Bíblia diz que quando Jacó chegou ao Egito, haviam com ele cerca de 70 pessoas. Não eram mais 70 pessoas. Não. O propósito de Deus não era mais com os 300 ou 500 mil homens que saíram com Moisés do Egito. Não era mais. O projeto de Deus não era mais com os 2 ou 3 milhões de homens que chegaram na Terra Prometida. O propósito de Deus agora, na vida de Jesus Cristo, era com toda a humanidade viva naqueles dias. Era com toda a humanidade que ainda iria nascer depois daqueles dias. É com toda a humanidade que ainda vai nascer depois desses dias. Glória a Deus. O propósito de Deus foi romper o silêncio para que o Verbo se manifeste. E o que foi que o Verbo disse? O que foi que o Verbo disse? O Verbo disse: enxergue. O Verbo disse: escute. O Verbo disse: fale. O Verbo disse: seja livre. O Verbo disse: joga a rede do outro lado, porque lá é que tem peixe. O Verbo disse: desce daí, Zaqueu, que eu vou jantar contigo. O Verbo disse: vá e não peques mais. O Verbo disse: eu vou, mas eu deixarei o Espírito Santo, o Consolador, sobre você. O Verbo disse, e o Verbo continua a dizer. O Verbo continua a se manifestar. E no português o verbo é uma palavra de comando. É uma palavra de ação, é uma palavra que requer um processo, um movimento. Todo verbo ele fala de algo que se move, de uma atitude. Jesus veio para mudar a nossa atitude. Porque o verbo se fez carne. O verbo rasgou o véu. Glória a Deus. O véu que separava os homens de Deus. O verbo que, o véu que deixava a comunicação com Deus exclusiva do sacerdote foi rasgada pelo verbo Jesus Cristo. E hoje você tem liberdade de conversar com Ele, de falar com Ele, de ouvir a voz dEle. E hoje Ele te diz: escute, fale, enxergue, desce daí, Zaqueu, escute você que está orgulhoso, você que está ceguinho no mundo, doidinho da cabeça, escute, enxergue o caminho da verdade. Aleluia. Você que está em pecado, escute, vá e não peques mais. Glória a Deus. Você entende? Você que está frio espiritualmente, escute assim: eu deixo com vocês o Espírito Santo, o Consolador. Glória a Deus. O verbo disse ao leproso: seja purificado. O verbo disse ao morto: ressuscita e sai daí, Lázaro. Você entende o que é isso? O verbo que rompeu o silêncio. Aí eu te pergunto de novo, uma nova reflexão sobre essa palavra. Estamos crescendo, amém? Amém. Você está sentindo mais a presença de Deus nessa noite? Pois escute essa pergunta: há silêncio de Deus na tua vida? Eu sei que 430 anos na tua vida não deu tempo ainda de completar. Mas, olhando para si mesmo, examinando-se a si mesmo, eu te pergunto: há silêncio de Deus em algum aspecto da tua vida? Há silêncio de Deus na tua vida profissional? Há silêncio de Deus no teu casamento? Há silêncio de Deus na tua vida financeira? Pois eu te digo nessa noite, o remédio é o mesmo. O verbo se manifesta para romper todo o silêncio. Glória a Deus. Porque um dia, João Batista, preso, conversou com seus discípulos e disse: vão até Jesus e perguntem: você é mesmo o Cristo? Ou ainda nós devemos aguardar a manifestação do Cristo? Você imagina essa cena? João Batista preso, seus discípulos indo o visitar na cadeia, e ele diz assim: vão lá em Jesus
e perguntem a ele: você é o Cristo? Ou seja, eu posso ficar satisfeito? Eu posso ficar preso em paz, sabendo que você já se manifestou? Ou ainda deveremos aguardar o Messias? Aí Jesus olha para João Batista e responde: os cegos enxergam, os surdos ouvem, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitaram, e até aos pobres é pregado o reino de Deus. O que era que Jesus estava dizendo? Que loucura é essa? A loucura da palavra é quando ele diz assim: os cegos enxergam. Ele está dizendo, aqueles homens insensíveis dos olhos, agora não são mais insensíveis, eles estão enxergando. Quem aqui era insensível dos olhos antes de Jesus? Aqueles que eram insensíveis dos ouvidos, aqueles que vinham para o culto como esse e saíam da mesma forma, sabe? Insensíveis à palavra. Agora estão ouvindo. Aquele jovem que antes era difícil de transformar, agora é uma bênção para o seu pai e para a sua mãe. Sabe? A alegria do pastor de jovens dessa igreja é quando o pai e a mãe chegam e dizem: pastor, lá em casa está tudo diferente. Você sabe o que é isso? É a palavra de Deus que entra no coração do jovem e transforma a realidade. Era o surdo que agora escuta. Porque a palavra é a mesma pregação. Mas o que é diferente? A postura de quem recebe. E Jesus disse: João Batista, aquilo que era insensível e duro, agora está ficando sensível de novo. O leproso. Sabe o que é o leproso? É aquele insensível. A palavra leproso já está proibida nos consultórios médicos, né? Eu estou dizendo essa palavra aqui só por causa que é o que está escrito na Bíblia, né? Mas as pessoas que têm hanseníase, né? O principal sintoma delas é a insensibilidade. Quando chega alguém com ambulatório com suspeita de hanseníase, ou na linguagem bíblica de lepra, sabe o que é que o professor faz? Esquente água e traga gelo. A gente vai lá no ambulatório, vai atrás de água quente, traz um vidrinho com água quente e encosta o vidro com água quente na pele da pessoa. E a pessoa não diz ai, não sente nada. Aí a gente pega um cubo de gelo e encosta na pele da pessoa. E a pessoa não sente nada. O que é isso? Insensibilidade, que vai se alastrando. E ela se espalha, sabe por onde? Sabe qual é o caminho? Pelo sistema nervoso. Os nervos vão ficando insensíveis. No cotovelo fica um nervo bem grosso que você vê assim a olho nu, um nervo bem grossão, insensível. A lepra, a hanseníase. E aí Jesus olha para João Batista, né? Olha para os discípulos de João Batista e diz: os leprosos são purificados. Você pode olhar no espelho e entender que um dia que você era insensível, agora você é sensível ao Espírito de Deus. Se você está insensível hoje, eu te convido, deixa queimar, deixa o verbo falar no teu ouvido, não seja surdo à palavra de Deus. Deixa o Senhor manifestar-se ao teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Aí Jesus agora pega pesado, sabe? Jesus agora, ele, na linguagem cearense, botou para voar as bandas. Se você do YouTube não sabe o que é isso, venha visitar a nossa igreja próximo domingo que eu lhe explico. Ele botou para voar as bandas. Ele disse assim: olha o nível de crescimento. Os cegos, me ajude, os cegos enxergam, os surdos, os leprosos são purificados e os mortos ressuscitam. Glória a Deus, aleluia. Porque para todos os primeiros, a medicina resolve. A medicina faz cego enxergar. Faz. Dependendo da causa, tem até transplante de córnea. Faz. A medicina faz surdo ouvir? Faz. Tem gente que implanta um chip dentro do cérebro, com um receptor aqui por fora da orelha. Por dentro você não vê nada. E o surdo passa a enxergar. Ouve. Eu queria só saber se vocês estavam atentos à mensagem de hoje. E o surdo passa a ouvir. A hanseníase hoje já é uma doença totalmente curável. Antigamente, para o pessoal que é um pouquinho mais velho, tinha os leprosários em Fortaleza, né? Nas serras, as pessoas lá sequeladas. Hoje em dia, não tem mais. Por quê? Porque já há remédio. Quando é tratado em tempo oportuno, a hanseníase não existe mais. Não deixa mais sequela nenhuma. Aquilo que era insensível passa a ser. Agora, e a morte? E a morte?
e a morte. Só o Verbo que se fez carne pode tornar vivo aquele que é morto. É desse jeito. Aí eu pergunto a você, quantos aqui já se sentiram mortos espiritualmente? Ou já viram alguém morto espiritualmente? Sabe, só Jesus pode dar vida ao homem. Porque aqui em João capítulo 1, ele diz assim: e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Esse texto diz que sem Jesus não há luz, sem Jesus há escuridão, sem Jesus há desorientação, mas em Jesus há luz, em Jesus se enxerga, porque Ele é a verdade, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus! Eita, que palavra maravilhosa! Se você quer luz de Deus para a sua vida, a resposta está aqui, é Jesus, não tem outro. Não tem nada que substitua, não há nada que se compare, não há like, não há compartilhamento de Facebook, não há nada que se compare à luz de Cristo no coração de alguém. Não há nada, porque Ele traz vida e vida em abundância. Ele traz uma alegria que não passa. Ele faz um jovem desse ser transformado pela palavra de Deus. Ele muda a atitude, muda o coração, Ele faz milagres. E Ele está aqui nesse lugar. E Ele está aí com você, meu irmão do YouTube. Que Deus te abençoe. E Ele está sobre nós. Glória a Deus. O Verbo devolveu a sensibilidade. Aquilo que era duro, que era feito pedra, agora está mole, sensível, sedento à voz de Deus. O Verbo estava desde o princípio. Hoje eu estava assistindo uma palestra de uma neurocientista que a Juliane me indicou, chamada Rosana Alves. Uma pessoa com uma história de vida linda, totalmente transformada por Jesus Cristo. Hoje ela é chefe de um departamento de uma universidade americana e ela é uma brasileira que se destacou pela ciência, pela neurociência, e ela falou que foi descoberto a menor partícula do universo. E eu fui estudar sobre isso, né? Ela falou que o nome dessa partícula é quark. Quark. Houve um tempo em que o homem achava que a menor partícula do universo era o átomo. Aí depois, com a evolução dos microscópios, do estudo, se descobriu que, na verdade, todo átomo tinha um núcleo. O pessoal do Enem vai concordando comigo, pessoal do Enem. E depois se viu que o núcleo não era o menor de todas as coisas. Se viu depois que todo núcleo tinha prótons e nêutrons. A massa, a menor massa. E aí depois se viu que existia o quark, que é a unidade fundamental, que compõe os prótons e os nêutrons. Aí, um dia desses, cientificamente um dia desses, se descreveu numa revista científica, num artigo científico, a teoria das cordas. O que são teoria das cordas? Você decorou aí que eu disse que os átomos eram a menor partícula até um tempo. Aí um cientista disse assim, se eu conseguisse expandir um átomo do tamanho do universo, aquele que é bem pequenininho, do tamanho do universo, uma corda seria do tamanho de uma árvore. Foi descoberto depois do quark, as cordas. O que é que isso tem a ver comigo? Você pergunta assim, por favor, pergunte, o que é que isso tem a ver comigo? Sabe por quê? Porque essas cordas se comportam como ondas sonoras. Elas não são pesadas como matéria, elas são ondas sonoras. Elas têm as mesmas propriedades das ondas sonoras. Toda partícula é feita de onda, porque no princípio a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, sejam feitas todas as coisas. É pela voz de Deus que todas as coisas são feitas e criadas. Oh, glória a Deus! O que demorou 2020 anos para o homem descobrir depois de Cristo, juntando toda a história da ciência, Deus já tinha feito antes de todas as coisas. Obedece à tonalidade da voz do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Mas a boa notícia dessa noite
é que o Deus que criou todas as coisas, que disse haja luz, que disse separe o firmamento das águas, é um Deus que continua falando e que continua criando todas as coisas, da menor à maior. Deus é Deus sobre todas as coisas. E Ele diz, haja luz. A tua vida está escura? Escuta aí, ó. Haja luz. A tua vida está surda, sem som. Você já assistiu um filme sem som? Tem graça, tem? A tua vida está sem som? Você já assistiu um filme no mudo? Já assistiu um programa de televisão no mudo? Tem graça, tem? A tua vida está assim? Sem graça? Pois escute aí. Haja voz de Deus sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. A tua vida está sem forma e vazia, pois o Senhor que criou todas as coisas, Ele está aqui nesse lugar para falar com a gente e dizer, haja luz, haja vida, haja som, haja imagem, haja colorido, haja felicidade, haja os meus planos cumpridos na tua vida, haja vontade de Deus idealizada no teu coração, haja ministério. Cadê os jovens? Haja transformação, Glória a Deus. haja fidelidade, haja perseverança, Glória a Deus. haja santidade, Glória a Deus. haja milagre, haja emprego, haja dinheiro. Ninguém diz amém, ninguém está precisando, né? Haja tudo o que Deus sonhou para ti. Glória a Deus. Porque se quando Deus não fala, a crise, vem o Alexandre o Grande e derruba tudo, vem o Antíoco, o Epifânio e sacrifica um porco no altar, se quando Deus não fala, vem Pompeu e Herodes e tiram a autonomia de um povo, não é crise total, não é mortos, mas quando Deus fala, olha aqui, quando Deus fala, a expansão do reino de Deus no teu coração. Quando Deus fala, a tua autonomia é devolvida como pessoa. Quando Deus fala, você recebe de novo a capacidade de decidir sobre a sua vida. Você é livre dos vícios, livre da loucura da vida e da terra. Porque quando Deus fala, milagres acontecem. Porque quando Deus fala, há orientação. Porque quando Deus fala, há direção. Porque quando Deus fala, não há desperdício. Toda palavra pregada cai no teu coração e brota semente nova, brota planta nova. E aquilo que te fazia tão mal, agora sai. Por quê? Porque está escrito. Porque Deus falou. E Ele disse, haja luz. Porque o Verbo se manifestou. E o Verbo é a luz dos homens. Porque o vento o fôlego de vida dos nossos pulmões foram soprados do Espírito de Deus. Porque Ele dá vida ao morto. Ele dá sensibilidade ao leproso. Ele dá vista ao cego. Ele dá audição ao surdo. E esse Deus está aqui nesse lugar. Glória a Deus. Que Deus te abençoe nessa noite. Que Deus faça um milagre na tua vida nessa noite. Que as áreas da tua vida que estão precisando de uma intervenção de Deus sejam tocadas nessa noite. E que a voz de Deus ecoe no teu coração dizendo, haja luz, haja ministério, haja ânimo de vida, haja vontade de viver, haja alegria, haja fidelidade, haja paz. Que Deus te abençoe nessa noite. Amém. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e Deus. Glória.